Você acredita que o que se come, o que se bebe e o que se vive é a razão para estarmos vivos aqui na Terra, é a razão para a gente nascer aqui e viver? Se você acha que essa é a única razão, eu convido você para ficar aqui com a gente, porque pode não ser a única razão para que a gente possa existir aqui. Com muita alegria, recebendo vocês e nos preparando para tratar deste tema maravilhoso, super importante, que é a razão que nós temos para existir e para viver aqui na Terra. Muitas vezes nós nos questionamos para que a gente existe, né? Qual que é o motivo dessa existência, que para uns é uma coisa boa, para outros está sem graça, sem sentido. Então essa existência, ela é muito rica para algumas pessoas, muito pobre para outras. Tantas diferenças sobre a Terra, uns felizes, outros infelizes, todo mundo correndo atrás de alcançar, né, conquistas materiais, correndo atrás da sobrevivência, e tudo caminhando dessa forma, de um jeito bem apertadinho, né, que a gente está aí até muitas vezes se sentindo sem rumo, conforme nós comentamos na semana passada. Então a gente pode até pegar alguns ganchos, né, da semana passada para nós trabalharmos hoje aqui em nossa live. Qual a razão para a gente estar vivendo? Então, para algumas pessoas é correr atrás do sustento, né, para ter conforto, para poder comprar coisas, para poder satisfazer não só necessidades básicas, quanto também vaidades, né? Feito a gente viu uma certa pessoa andando num carro importado folheado a ouro. Então aqui na Terra são tantas as insanidades, uns com tanto, outros com nada. Então a gente se pergunta realmente, que situação esquisita é essa, não é? Onde a gente nem sempre consegue o que quer, nem mesmo o que precisa. Então, qual que é a razão para estar vivendo aqui, se há tanta diferença, se há tanta impossibilidade de realização? Mas a pergunta é, será que é assim mesmo? Então, quando nós nos dedicamos a acreditar que o que se leva desta vida é o que se come, é o que se bebe, é o que se vive, então aí a gente já está com o foco bem limitado, não é? A gente está se direcionando apenas para os aspectos materiais da vida. Então nós vamos compreender que se da hora que eu acordo, a hora que eu vou me deitar novamente, eu me ocupo só com a sobrevivência, tem algo errado, não tem? Então, essa razão de estar aqui só para garantir a sobrevivência ou para garantir a vaidade é meio esquisito, né? Faz a gente pensar, numa linguagem religiosa, nos 7 pecados capitais. Então, será que a vida é isso somente? Tenho certeza que vocês acreditam que não, que há algo mais, e com certeza vão entender que a gente vai estar necessitando de fazer realmente, né, algumas reflexões. Então, o que nós estamos realmente observando é que há 2 classes de pessoas. Algumas delas, ou uma classe, está bem focada apenas na vida material mesmo, e no que se vive, no que se come e ponto, no que se bebe e ponto. E outras que já misturam, que já mesclam a possibilidade do ganho material, de garantir uma vida razoável, uma aparência boa, né, certo conforto, que é direito de todos nós. Não é pedido para ninguém ser pobre aqui. Não existe esse negócio de ter que ser pobre para ganhar o céu. Não existe esse negócio de ter que sofrer para ganhar os céus. Tudo isso é um engano. Tudo isso foi instrumento de controle para que a gente ficasse muito bem limitado
e não corresse para esse outro lado que nos liberta de qualquer dominação e que faria com que a gente tivesse uma vida bastante plena, né? Provavelmente a gente não escolheria acumular riquezas, mas usufruiria delas plenamente, usando-as para o próprio bem-estar e também para o desenvolvimento da humanidade, não é isso? Mas chegar a esta compreensão é algo que tem sido assim bastante complicado, né? Mas há tantas maneiras de ver tudo isso e tantas maneiras interessantes e lindas, né? Por isso que eu resolvi trazer isso hoje aqui para vocês. Porque por uma única razão de viver que a gente identifique qual deve ser, nós podemos passar o pé nesse sofrimento todo e começarmos a ter uma vida digna, bela, que nos satisfaça, nos faz felizes e, por tabela, emplaca aquele gol de fazer a humanidade subir junto com a gente. Eu pergunto aí para vocês, estão a fim de saber qual que é essa resposta? Vocês imaginam qual que é a única razão para a gente estar vivendo? Eu sei que todos sabem qual é. Se eu perguntar, vocês começarem a digitar aí, vocês vão falar exatamente qual que é a razão primordial da nossa existência. Então, nós somos dotados de inteligência, e isso já nos diferencia do reino animal, né? Oi, Daninha. Boa noite, seja bem-vinda. Já nos diferencia do reino animal. E se existe o reino humano, se existe o reino animal, antes começou o vegetal, né? E antes do vegetal havia primeiro o mineral, e antes não havia nada. Então, vocês entendem que o universo foi aos poucos, durante bilhões de anos, sendo formado, cada coisinha com muito esmero, né, com muita atenção, para dar tudo muito certo. Então, primeiro uma área, depois outra área, depois outra área, até que chegou aqui o reino humano, bilhões de anos, né? Só garantir a nossa evolução. Isso daí, Elaine, né? Então, vejam, o universo não foi criado em 6 dias ou 7 dias, conforme fala a Bíblia. É uma forma de mostrar. Foram 7 etapas. Cada etapa dessa, milhões de anos. No total, a gente tem a idade aí do universo de bilhões de anos. Então, vocês imaginem, para chegar na complexidade que é o corpo humano hoje, quantas etapas foram seguidas, experimentadas e vencidas para que a gente hoje portasse a inteligência que é a própria divindade, né, se expressando através de nós. Então ela veio criando condições paulatinamente para que hoje a gente tenha um cérebro, né? A raça ariana tem 900 milhões de anos, só a nossa raça ariana. Por quê? Para chegar a essa complexidade de ter um cérebro com todo um sistema neurológico, né, funcionando através do corpo todo, levando e trazendo estímulos para que haja uma compreensão. Ou seja, este corpo foi feito de maneira a acoplar o espírito, que é a própria divindade, né? Então, será que a divindade veio aqui só para comer, beber, transar e pronto? Ela está tremendamente infeliz com isso, porque ela está prisioneira neste ponto. E ela desesperadamente quer sair deste ponto. Essa conversa é muito louca para vocês ou não? Falar que Deus está desesperado, Ele não poderia fazer assim e acontecer esta libertação? Não poderia, porque Ele depende de nós escolhermos este caminho para que a gente faça com que a libertação espiritual aconteça. Então imagine, a inteligência criou todo um universo e foi fazendo uma descida do mundo espiritual, né? Primeiro vestiu um corpo mineral, depois vestiu um corpo vegetal, depois vestiu um corpo animal, por fim vestiu um corpo humano, e cada etapa dessa foram milhares de etapas menores.
E hoje ela está aqui, precisando retornar ao mundo espiritual, que é a sua realidade, mas ela não pode, porque a gente não deixa. Não precisamos merecer. Então nós temos a gente fala a palavra merecer, a gente fala prêmio, fala castigo, nós temos que tirar, Elaine, esse vocabulário da nossa vida, porque não é nada disso. Isso tudo foi usado para a gente poder se enganar e se manter como escravo de uma elite que se aproveita de nós para ter todos os regalos da vida material sugando de nós. Porque essa elite não tem acesso à luz da divindade, né? Ela depende de pegar a energia de outros. Então, a hora que a gente entende que a gente nasceu aqui para experimentar a vida terrena, mas devemos sair dela, mas a gente é o veículo humano que o motorista está conduzindo, e a mente não aceita a condução. Então a mente ficou agarrada aqui em todas essas coisas. Na semana passada nós comentamos bastante, né, sobre o fato da gente estar ligado com toda a estimulação externa. E nós não damos confiança à estimulação interna. Todas as respostas estão dentro de nós. Vocês imaginem, se a gente é a centelha divina aqui neste corpo, a gente sabe de todas as coisas do mundo. A gente tem todas as informações. No entanto, nós não fazemos uso de nada delas, ou praticamente nenhuma, porque a gente não segue a intuição e o lado interno. A gente nem desenvolve a intuição. A gente só vai à faculdade, vai à escola, vai à faculdade, chega a um doutorado, estuda bastante, mas a materialidade da vida. Precisamos despertar, mas são tantas as distrações. Pois é, Simone, isso mesmo. Então, se nós tivermos a consciência de que a gente está se deixando distrair, nós podemos então vislumbrar qual é a única razão da existência, que é a gente desembaraçar da vida material enquanto a usufrui muito bem. Não é para ninguém deixar de usufruir a vida. Isto seria negar a experiência que a divindade veio fazer, né? Mas, como a gente só vive a vida corporal e a vida mundana, a divindade está aprisionada e infeliz. É ela que grita dentro de nós, não somos nós. A nossa mente recolhe todas as impressões como sendo: eu estou deprimida, eu estou revoltada, eu estou com medo, eu estou com um monte de coisa, né? Mas o que isto significa? São os filhinhos da nossa mente, são os pensamentos que são os filhinhos da nossa mente e que nos tiram completamente do caminho. Então, nós só nascemos para uma coisa: para resolver essas questões e fazer acontecer, então, uma melhora. Então, nós viemos resolver e melhorar. Resolver o que, Cristina? Bom, então no decorrer da minha vida terrena, de comer, beber, transar e correr atrás do sustento, aí eu me enchi de problemas, de traumas, de bloqueios, e aí eu gero um monte de pensamentos que geram um monte de sentimentos. Então a minha energia, ela fica balançada e fica ruim. Então eu me encontro depressiva, ou eu me encontro desesperada, eu me encontro empacada, eu me encontro nervosa. E eu não sei como sair disso, né? Então aí é que entra, o que eu vim corrigir, o que eu vim resolver? Eu vim resolver todas essas situações. Eu sou dada a preocupações? Sou. Quantas preocupações a minha mente criou? São os filhinhos da minha mente. Eu não posso abandoná-los, né? Quanto desespero meu coração sente? São dos filhinhos da minha mente. Eu não posso desesperar. Desculpa, eu não posso fingir que não estou vendo. Eu tenho que cuidar deste filhinho, né? Então o que é que nós fazemos? Nós corremos ao médico, tomamos um medicamento que corte este sintoma, mas a causa está lá.
O pensamento continua errado lá, que esse mundo é cão, que esse mundo é ruim, que esse mundo é violento. Tudo pensamento filhinho da minha mente, em decorrência de eu ficar me relacionando apenas com as coisas do mundo. Então, um remedinho não vai corrigir o pensamento. Só quem pode corrigir o meu pensamento errado sou eu mesma. Não é? Então, os filhinhos ficam aqui toda hora surgindo na minha mente. Ora é um medo, ora é uma obsessão, ora é um terror, ora é uma preocupação, ora é uma falta de confiança, uma desesperança que às vezes bate o desânimo. São os nossos filhinhos. Não é pra gente fingir que não vê, não é pra gente empurrar para baixo, né? É pra gente pegar no colo e falar, puxa, você tá aí, né? Eu venho comentando isso muitas vezes com vocês. Não é verdade? Que nós precisamos de acolher as nossas lembranças, os nossos sentimentos. Gente, desde o ano passado está supitando no nosso ser sem parar. Todas as revoltas, todos os medos, todas as dúvidas, todas as angústias, né? Todas as mágoas das outras pessoas, todos os desejos de vingança, tudo vindo, um rebuliço total. É só para a gente reconhecer e falar, puxa, mas eu não quero mais me sentir assim, né? Nossa, eu ainda penso isso mesmo, eu penso que o mundo é mau, que o mundo é difícil. Alguém diz que existe um exercício para controlar a mente e desenvolver nossa intuição. Se existe, está perguntando ou afirmando? Se estiver perguntando, existe. E se estiver afirmando, eu concordo. E se estiver fazendo as duas coisas, é isto daí, né? Então, por isso que a pergunta, a razão primordial da existência é esta. Eu olhar tudo que chega para mim e resolver. Agora, como que eu resolver? Como que vou resolver? Existe uma forma, um exercício, uma prática diária? Claro que existe, são variadíssimas. A primeira delas é eu me aceitar. Eu preciso aceitar os filhos da minha mente, da minha experiência. Eu preciso aceitar os meus traumas, os meus bloqueios, os meus medos. Todos foram criados por mim ao entrar em contato com a convivência humana. Quando eu nasci nessa terra, eu já nasci com um código genético com as devidas condições para que eu viesse consertá-las. Então, usando exemplos mais drásticos, algumas pessoas nascem com cegueira, nascem sem braços, sem pernas, enfim, há uma possibilidade imensa de coisas com as quais a gente nasce para que a gente possa corrigir as distorções mentais que a humanidade vem gerando e não vem cuidando desde sempre. Então, de uma geração para outra, são passados todos os pensamentos que precisam ser corrigidos, todas as sensações que precisam ser corrigidas e todos os atos errados que vieram sendo cometidos durante a existência humana até hoje. A gente nasceu para corrigir. Essa é a única razão da existência humana, evoluir. E como a existência humana acumulou muitos filhinhos que ela criou, mas não cuidou, então quando eu morro, eu deixo os filhinhos aí. Os medos que eu tive não curei, as dores que eu tive eu não curei. Oi, Vanessa. Tudo que eu criei que eu não curei, quando eu morro, fica aí para ser curado. Alguém vai ter que pegar isso e vai ter de curar. Cada criatura que nasce vem com uma sacolinha com tudo isso para curar, que é o código genético. Fica claro, gente? Então não tem nada errado, tá tudo certo e eu só preciso compreender. Eu só preciso compreender. Então, se eu nasci com alguma característica, até física, que me limita, através daquela característica eu vou precisar descobrir qual o pensamento que a gerou lá atrás na humanidade, que eu não sei qual é o antepassado meu, se fui eu mesmo ou se não fui eu mesmo, pouco importa. O que importa é que eu trouxe no meu código genético para corrigir. Então, quando eu nasço, que eu trago todo esse material para ser curado,
eu nasço também com um programa feito que envolve variadas pessoas durante a minha vida, com as quais eu vou, junto com elas, ter a oportunidade de corrigir todas essas coisas. Então, eu preciso resolver cada situação que o meu ser traz aqui no reboliço para mim. Então hoje eu sonhei com a fulana e acordei triste, acordei revoltada, acordei magoada. Eu tenho que me ver com este sentimento e curá-lo, né? Não, então eu vou lá e tomo um calmante, porque hoje eu tô com a macaca, então eu vou tomar um calmante. Eu não resolvi, eu não enfrentei, eu não procurei compreender a razão daquilo, não é? Então, se eu tenho uma dor de cabeça, ou se eu bato o carro ali na rua, eu preciso vir aqui dentro e entender qual o pensamento que desde lá de trás vem sido trazido, que chegou até mim, para que eu sofresse esse acidente hoje. Qual o pensamento é esse que eu preciso curar, né? Vocês entendem? Dá para entender? Então, qual trauma eu carrego, seja meu, seja dos outros? Eu posso ter presenciado um assassinato, por exemplo, lá em criança, e isso fica aqui, né? Então, tudo a respeito que supitar no meu ser, não é para eu ter medo, não é para eu ter revolta, não é para eu ter raiva, não é para eu xingar, é para eu acolher e corrigir o engano, né? Fulano é um assassino, fulano é um monstro. Não é não, gente, não é. Porque eu já expliquei isso aqui uma vez, vou explicar de novo. Todos nós somos movidos por situações, a gente perde a cabeça, intrinsecamente não tem ninguém mal. Mas no degladiar, né, vamos chamar assim, da vida, a gente realmente acaba ofendendo e sendo ofendido, né? E começa a criar uma visão do mundo de má, de violenta. Então eu fico cultivando esses pensamentos, mas isso é mentira, isso não é realidade. Mas nós criamos essa realidade, então eu preciso corrigir a realidade. Minha amiga Alguinha, a sua pergunta é ótima, você está ansiosa para saber como corrigir. Então tá, eu descobri que eu acho o mundo violento e ruim para se viver. Então eu tive esse pensamento há muito tempo, né? Que coisa difícil viver neste mundo. Isso é uma crença, né? E isso no momento de nossa ignorância. Então, nós começamos já a corrigir o entendimento. Por que estamos ignorantes? Porque nós nos voltamos só para situações externas. Mas ele assassinou minha mãe na minha frente. Ele é um monstro. Realmente, eu preciso me entender que isso foi chocante e que eu fiquei sim chocada. Quando eu falo, nossa, eu fiquei tão chocada com isso doeu tanto na minha vida e me dói até hoje, isso está aqui até hoje. É só isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar para a experiência e falar, realmente eu me entendo, compreendo o tamanho da minha revolta, né? E ela está aqui e eu não sei o que fazer com ela. Simone, é um exercício de autocuidado e amor muito generoso este pensamento. Isso, começamos a entrar no ar, justamente. Nós precisamos ser generosos primeiro conosco. Entender que eu estou portando algo que me machuca terrivelmente, que é a lembrança de um evento traumático, através da qual eu criei um pensamento que o mundo é ruim, que a pessoa é um monstro. E isso tudo, quanto mais eu penso nisso, mais eu crio disso. Então, aquela pessoa que cometeu aquele ato, e eu sempre gero sobre ela e para ela este pensamento de que ela é um monstro, eu não a deixo se curar. Eu a envolvo cada vez mais nesta lama, cada vez que eu lembro, cada vez que eu tenho ódio, cada vez que eu juro vingança, eu crio mais daquilo. A pessoa vai ficando pior, a pessoa vai ficando pior, a pessoa vai ficando pior. Aonde vai parar isso? Então esse é o problema do mundo. Nós ficamos aprisionados com esses sentimentos. Não sabemos como agir. E agora? Vamos aprender a agir.
Nós viemos, então, nascemos para corrigir, lembra? Para resolver essas situações e fazer tudo melhorar. De novo, como eu resolvo? A primeira coisa é eu me entender. Entendi, aquela pessoa também não sabia o que fazia. Ela podia até saber, mas ela foi levada por um momento. A gente não entende como que a pessoa está lá dentro no seu equilíbrio e às vezes ela até mata. Então, pegar o exemplo, gente, eu não sei se vocês já passaram sobre isso, muito respeito se alguém já passou a situação que eu vou pegar aqui agora, que é a violência doméstica. Não é? Todas as vezes que eu presenciei algum sintoma de violência doméstica e um quadro onde o marido quebrou a casa, aquela mulher era enjoada demais. Até eu tive vontade de matar, acredita? Só que ele não matou, ele quebrou a casa. E eu olhando, passei a mão nela e levei para casa dela. Para casa da mãe, né? Para casa da mãe. Porque eu estava ali para ver se eu ajudava, mas não conseguia ajudar. Porque onde todo mundo está exaltado, não adianta que a gente não consegue muito ajudar, a menos que eu tivesse muito mais evoluído que eu estava naquela época. Hoje, se eu fosse chamada para a mesma situação, para intermediar, eu faria diferente. Porque hoje eu tenho outro entendimento. Então, não existe um assassino que mata de graça. Não existe um pai que bate de graça no filho. Alguém provocou alguma reação. Nem todo mundo está equilibrado o suficiente para levar um desaforo para casa. Nós precisamos de entender que as situações levam as pessoas a fazerem coisas. E muitas vezes elas passam a remoer remorso e culpa a vida inteira. E também não deveriam. Então, se eu ataquei ou fui atacada, eu devo pegar este material todo, trazer para o meu coração, analisar, compreender as situações, ter esta grandeza de perceber que as situações nos levam a perder a cabeça, a ter comportamentos inadequados, né? Então, por exemplo, bebida, uma simples noitada no barzinho com os amigos, bebendo, começa a se falar um monte de coisas inadequadas que podem surgir em briga, que não podem surgir briga nenhuma, mas que a pessoa já vai ficando muito alterada, acaba fazendo coisa que não quer. Quanta gravidez acontece assim, gravidez indesejada. Quantas coisas acontecem, gente, porque a gente adere às coisas do mundo e não regra. O que é que nós temos de corrigir? Todos esses nossos comportamentos, não é? Entendi, aquela pessoa não sabia o que fazia. Isto, compreensão, entendimento para a nossa cura. Isso, nós precisamos ter compreensão, porque o que eu gero aqui envolve todo o resto e afeta todo o resto. E o que sai de mim chega lá, a pessoa é alcançada e ela se enche também de alguma coisa, devolve para mim e eu também recebo. Então, essa troca de amabilidades vai terminar quando? Até que a gente tenha consciência. Então, nós não conseguimos entender que nós precisamos de resolver todas essas situações para que nós possamos fazer tudo melhorar. O mundo só vai melhorar quando cada um de nós passar a pegar todo esse material que está borbulhando aqui, que são nossos filhinhos da nossa mente, né, que viraram pensamentos e viraram filhinhos do nosso coração, que se transformaram em atitudes e no caminhar da vida, que também são filhinhos do mesmo pensamento aqui. Então, cuidado com o que pensa, porque você vai fazer acontecer, se for o bom, se for o ruim. Então, o filhinho da nossa mente, que é o nosso pensamento seguido de um sentimento, seguido de uma ação e de um caminhar na vida, são os nossos tormentos, né? E eles supitam aqui sem parar. Aí eu vou beber mais para esquecer, ou eu vou me isolar para esquecer e para ficar livre daquelas influências, ou eu vou tomar remédio, né? Ou eu vou me matar.
tantas possibilidades. Agora, se eu tiver sã, se eu parar um minutinho, me recolher e falar, mas caramba, eu preciso de dar um jeito nisso, mas um jeito de verdade, né? Então, existem assim milhares de práticas, de conselhos, de meditações, de mantras, milhares de coisas, né? De caminhos espirituais, de caminhos religiosos, existe um sem número de possibilidades. Mas antes que eu me torne humilde e fale, nossa, realmente, eu não quero mais participar da muvuca, né? Agora, eu não querer mais participar da muvuca não me pede para sair dela. Às vezes, sim, posso sair um tempo, fazer um retiro espiritual, né? Andar sobre a areia na praia, deixar aquela aguinha do mar vir nos nossos pés, fazer uma caminhadinha num bosque, não é verdade? Um hotel fazenda de vez em quando. Por que não? Porque a natureza, ela nos cura, né? A criança está lá agitada, cheia de problema, leva essa criança para brincar na natureza. Deixa a criança descalço, brincar com água, brincar com terra, brincar com barro, ela se cura, né? Tanto problema de agitação infantil, tanto problema de déficit de atenção. Você vai olhar, alimentação errada, não tem convivência com a natureza. Tem criança que nunca brincou de banho de mangueira, gente. Eu presenciei isso nesse final de semana. A menina toda arrumadinha, as outras se molhando e ela dando banho de mangueira nos outros, desesperada para entrar naquilo, não podia. Ah, eu tô com uma roupa nova. Então, o que a gente faz com os nossos filhos também, os nossos filhos de carne e osso, né? Então, nós não somos responsáveis só pelos filhos de carne e osso, somos responsáveis pelos filhos também, da nossa mente, do nosso sentimento, da nossa ação. São eles que nós temos de curar, para quando os filhinhos, né, nascerem, ou os nossos que já nasceram e já estão trazendo os netos, nós também sabamos o que fazer com eles, né? Então, a compreensão e a generosidade, primeiramente por nós. Primeiramente por nós. Em seguida, nós seremos capazes de sermos generosos para com os demais e para com a vida em si. Então, resumindo tudo isso, o que acontece com a gente? Se o que se leva dessa vida é o que se bebe, é o que se come, é o que se vive, a gente está vivendo só para o mundo material. A gente não está vivendo para o mundo espiritual também. Por isso, tanto desequilíbrio. Agora, não vamos nos enganar. Então, eu vou cortar minha vida material, vou entrar lá para o mosteiro e ficar sozinha lá, vou ser carmelita descalça, né? Sozinho também, provavelmente não vai adiantar muita coisa não, tá? Ou só a vida espiritual também não vai adiantar muita coisa não. Sabe? O segredo é essa coisa mesclada, né? Esse ritmo gostoso de que eu vivo lá fora um pouco, agora eu venho para aqui, para dentro, faço minhas reflexões, minhas análises, tiro minhas conclusões, estudo algum ensinamento, alguma leitura que me esclareça, aí eu estou pronta para voltar lá fora e eu chegarei lá fora com outra qualidade. Então, quando eu chegar lá fora com outra qualidade, eu terei um retorno de outra qualidade. O que começa a acontecer? A vida começa a ficar bela para mim. E eu começo a ser uma presença bela para o mundo. O que começa a acontecer? O mundo começa a subir junto comigo. Olha, isso é tão bonito, né, tão maravilhoso. E se eu compreender essa situação, eu já paro de ficar só olhando para o mundo externo e começo a me dar esses períodos para que eu ponha ordem na bagunça interior. Então, minha amiga Olguinha, sem eu colocar ordem na bagunça interna, eu não consigo trabalhar a externa, né? O trabalho que você faz também é lindo, você está nesse caminho, né? Você tem seu canal, você fala tantas coisas bonitas. É isso daí, ajudar a gente a ter esses momentos onde eu paro para entrar em contato com algo que me esclareça e tira minha ignorância,
para que eu tenha uma ação bela, né? Uma ação de cidadania, né? Onde eu faço o bem, não só para mim, quanto para todos, onde toda a fortuna que me chegar pela minha nova forma de agir, porque não tem como a fortuna não vir para quem está alinhado com a divindade. A divindade não veio aqui passar fome, né? Mas também não veio aqui para ser dona de tudo e não dar nada para ninguém e ainda de escravizar o outro. Ela não veio para fazer isso, ela veio aqui para fazer isso crescer e desprender daqui e voltar ao mundo espiritual. Tudo muito lindo, né, Raquel? Vamos praticar. Então, como que nós vamos resolver todas essas questões? Aderindo à única razão da nossa existência, que é resolver o que precisa ser resolvido, né? E melhorar o que tem que ser melhorado. Então, acaba que se eu resolvo o que eu vim resolver, eu faço melhorar a minha situação e por tabela o mundo. Então as duas coisas acontecem juntas. Então se chega para mim uma bela fortuna, eu posso ter tudo que eu preciso e eu ainda crio coisas para gerar desenvolvimento para os outros. Né? Eu não preciso de ter milhões de fazendas, milhões de hectares, casa em Miami, casa em Paris, casa em Xangai, casa em Dubai, sei lá o que. Não. Eu viajo, vou lá, hospedo e volto, mas com tanta coisa eu posso criar estruturas de desenvolvimento para todos. Isso é o que tem que ser feito. Mas como que eu vou chegar a esta conclusão? Se eu entender que, se eu resolver toda essa bagunça que está dentro de mim, pegar todos os meus filhinhos, acalentar, falar, tá bom, filhinho, eu te entendo, ele matou a mamãe na sua frente, mas olha que ele nem sabia o que estava fazendo, né? Vamos desejar que ele também entenda isso, que ele nunca mais queira fazer, não é assim? Então, a gente conversa com os filhinhos, né? E os filhinhos vão se assossegando, porque toda coisa que irrompe aqui de lembrança do passado é para ser curada. É para ser curada. E o que é que faz isso acontecer? É o próprio movimento da luz dentro de nós, é o próprio movimento embasando o universo todo, agitando todas as entranhas para que o mal supite, para que ele seja visto e ele seja cuidado, acalentado e transformado, né? Então, Ângela, isso mesmo, o efeito dominó, né? Como dizem os geopolíticos, o efeito dominó começou, né? O checkmate global se aproxima. Por quê? Porque a luz está remexendo todas as coisas, todos os cantos e fazendo o mal supitar para que ele seja visto, reconhecido e curado. Dentro de nós, dentro de cada comunidade, de cada lar, de cada cidade, de cada estado, de cada nação. Tudo supitando, é para a gente reconhecer e falar, nossa, não quero mais esse caminho. Qual o caminho que eu quero? Eu quero o caminho da paz, eu quero o caminho do diálogo, eu quero o caminho de estar junto todos com a sua própria força, né? Juntos somos mais fortes, juntos nós somos mais. Né? Então, se eu tenho esse entendimento aqui, que eu já consegui isso hoje, venho estudando e ampliando, o meu ser me pede que eu passe para alguém que queira ouvir. Então, eu estou aqui, a minha moda, ajudando para que a humanidade cure esses males todos que estão supitando aí. Cada um no seu cantinho. Cada um de vocês é um multiplicador, né? Feito a Aureliana contou, né? Da outra vez, que todos os funcionários lá onde ela trabalha, sempre que ela pode, ela está orientando, esclarecendo. Então a gente se torna multiplicador, sem contar que a gente melhora a gente mesmo. Então é assim que acontece, né? Nós temos realmente que ser úteis, né? E ser úteis desta forma, consciente, amorosa. E cada vez que a gente entrar dentro de nós para verificar todas essas questões, a gente ter este desejo, né?
de ser útil e de trazer alguma coisa para o outro. Pois é, eu tenho também este sentimento, quando eu faço esses estudos, eu me sinto preenchida, porque a compreensão alarga. Então, assim, a sensação que eu tenho, nossa, agora eu sei lidar, isso me dá um poder interno, sabe? É uma tranquilidade, porque o que a gente precisa? De tranquilidade para lidar com a vida. Então, se é tão simples assim, né, eu acolher aquilo que chega lá, analisar e falar, nossa, tá bom, entendi, não quero mais fazer assim. Tá bom, entendi. O meu medo me quer sinalizar isso e isso. O meu desespero me quer sinalizar isso e isso. Né? Então, aquele dia lá atrás, eu criei uma resposta de timidez, porque eu me senti humilhada por alguém. Hoje, curiosamente, eu fico vendo pessoas que falam assim, fulana me humilhou. Hoje eu acho graça, porque ninguém humilha ninguém. Às vezes a gente que está tão em baixa que entende um desequilíbrio da pessoa como uma tentativa de nos humilhar. Nós é que nos humilhamos. Então a pessoa pode fazer ou falar alguma coisa sem a menor intenção. Às vezes ela está descuidada, nervosa, ou para ela aquilo não tem importância, aquela palavra que ela usa para ela não significa nada. Para o outro é uma ferida mortal. Ah, fulano me magoou demais. Fulano não me magoou, eu me magoei. Eu estou sensível demais. Por que estou tão sensível? Preciso de ver a sensibilidade de onde que vem, né? Então, com certeza, quanto mais a gente ficar atentos às nossas reações, mais nós nos compreenderemos e as venceremos. Eu quero vencer meus medos, eu quero vencer minhas dificuldades. Não fui eu que as criei? Em resposta a algumas coisas que lá no anterior eu não sabia lidar. Mas qual que é o meu dever? Eu tirar tempinho todos os dias para ler, para escutar uma boa palestra, não é? Para analisar as coisas, para que eu ponha uma ordem na bagunça. Podemos barrar nossas dores. É pela compreensão. Depende da autoestima de cada um, né, Ângela? Com certeza. E eu diria que a gente permite, né, Raquel? Justamente. A gente permite também. A gente não sinaliza. Você pode falar de outra forma? Porque essa forma que você está falando, ela é de arranco, né? Puxa, me sinto assim, assim. Sempre o diálogo, né? A gente se expressar, a gente fazer colocações. Agora, eu preciso reagir também no grito, na pancadaria, para mostrar que eu não fiquei feliz? Posso. Às vezes é até o que resolve, né? Mas a gente também não quer ficar nesse nível de coisas. Eu não quero ficar no nível da pancadaria. E já gritei tanto, não quero ficar no nível do grito mais. Para quê? Né? Então nós temos que olhar os nossos filhos, né, que nós geramos, que são os nossos pensamentos, nossos atos, as nossas palavras, e todos eles vão trazer para nós a mesma coisa, da mesma qualidade. Então eu que faço mal a mim, né? Então nós precisamos de começar a enxergar essas coisas que estão assim, fraquinhas ou meio ruinzinhas, né? E dar uma melhoradinha nisso daí. Gente, sem prática de espiritualidade não vai. O que é prática de espiritualidade? A gente já até fez uma live aqui, né? Tratando desse assunto. É cada momento que você comunga consigo mesmo e comunga com a natureza, e disso daí sai para você insights, compreensões, né? Que é o aumento de sabedoria via intuição, porque a divindade fala com a gente, e de variadas formas. Muitas vezes fala de um jeito que a gente que é médio de efeito físico, né, Simone? É que sabe, né? Às vezes as coisas movem de um lado para o outro, né? Vou mostrar para vocês uma coisa. Aqui está uma vela que minha irmã que fez, ó. Aqui está
um potinho de cerâmica, né, que meu irmão é que fez numa aula de cerâmica que ele fez. Então, uma vela e um potinho de cerâmica. A minha mãe punha uma vela comum aqui para fazer as orações dela. E este ficava próximo deste. Aí teve uma época na minha vida que sumiu coisa de mim, assim, de eu ir pegar um lápis, o lápis sumia. De eu ir pegar o sapato sumia. De eu estar carregando uma coisa, a coisa desaparece, eu não sabe onde que foi parar. Aí eu chego em casa, olha aqui, este aqui, tá vendo o buraquinho aqui, ó? Estava simplesmente incrustado, olha, desta forma, né? Só que eu arranquei, então agora ele fica caindo, mas incrustadinho aqui, com a vela que estava queimando aqui toda chorona, né? Aquele pamacete escorrido, e a vela já estava apagada, e eu tive que arrancar isso daqui, porque isso só poderia ser feito se esse estivesse mole, secando, e eu viesse e colocasse aqui no dia que estava fazendo. Então não foi isso que aconteceu. Olha, aí o que acontece? Eu falei, não, agora, falei alto, tá? Agora vocês podem me explicar o que está acontecendo, porque agora eu quero explicação, porque aqui é demais, né? Então, o que aconteceu em seguida? Fui fazer o que eu tinha de fazer. Aí, depois, mais tarde, quando eu fui para o computador, eu chego no computador, na mesinha tinha um papelzinho lá, que eu peguei o papelzinho e falei, gente, que coisa estranha é essa? Eu nem conheço, nunca vi esse papel. Eu abro o papelzinho, é o seguinte, existe no Brasil um movimento católico aí que eles sempre mandam para as pessoas folhinhas de Nossa Senhora e brindezinhos, mas junto vem o boleto bancário, né? E a pessoa escolhe quanto ela quer contribuir. Então, a minha mãe, sempre devota de Nossa Senhora, colaborava com essa instituição. Só que no mês de maio, no mês de abril, veio junto um papelzinho falando assim, neste papelzinho ela poderia marcar nomes de mães que ela gostaria que recebessem uma missa diária durante 30 dias de maio, os 30 dias de maio. Então minha mãe pôs o nome da mãe dela e da mãe do meu pai. Só que não enviou o papelzinho não, sabe? Não enviou o papelzinho. E esse papelzinho com certeza estava lá no criadinho dela, do lado da cama. Só que eu nunca tinha visto esse papel. Depois do ocorrido que eu perguntei, agora pode falar, o que é que vocês estão querendo, que eu não estou entendendo nada. Aparece um papelzinho na minha mesa do computador. Eu abro e aquela situação lá. Então eu entendi o recado, né? 30 missas para cada uma das avós. Só que na época eu não era mais católica, eu peguei a quantia em dinheiro de 30 missas para cada um e fiz uma doação, né? O que acontece? O que aconteceu? As coisas pararam de sumir. Então, existe o mundo espiritual ou não existe? O mundo espiritual pode estar sofrendo ou pode não estar? Se comunica com a gente ou não se comunica com a gente? Como diz o meu filho, há controvérsias. Isso daí tem muitas formas de se provar. Bom, cada um com o seu entendimento, né? Mas que foi uma situação muito interessante foi. Então, o que acontece? O passado de todos nós foi muito sofrido, cheio de experiências traumáticas, né? E com certeza essas duas vós estavam esperando ansiosamente as missinhas delas, né? Porque morre o corpo, mas a alma não morre, não é isso? Mais à frente a alma se desintegra e fica o espírito, mas enquanto isso não acontece, ali havia sofrimento para ser curado. Então, todas as vezes que a gente tem lembranças, né, de pessoas que já se foram, lembranças de fatos traumáticos, nós vamos procurar maneiras de curar,
né? Seja pelo nosso pensamento, seja pelo nosso desejo, seja por alguma prática, tipo uma oração, uma missa. Cada pessoa tem o seu estilo religioso, aí escolhe o que achar melhor, né? Então, pessoal, eu espero ter conseguido passar aí para vocês qual que é a razão primordial da nossa existência, tá? Que o nosso horário aqui já está chegando ao fim, né? E eu gostaria, então, de concluir. Nós existimos nesta terra para evoluir, com certeza. Não somos nós pessoalmente, mas a divindade que habita em nós, que está em evolução. Ah, mas Deus é perfeito. Deus é perfeito, mas quando ele vai descendo os níveis da espiritualidade até entrar num corpo físico, muita coisa ele esquece, né? A gente, quando nasce, esquece do restante, porque a terra é densa, o nosso corpo é denso, né? A nossa mente funciona também numa vibração bem inferior. Então é isso, gente, tá? Que todos fiquem com Deus, né? E que entendam que a prática de espiritualidade é super necessária e que temos que unir a nossa vida material, um pouco para um pouco para outro, um pouco para um pouco para outra. Desta forma, nós vamos cuidar do nosso desenvolvimento e também do desenvolvimento do todo. Gente, muito obrigada. Isso mesmo, Ângela. Gostei. Vamos cuidar carinhosamente dos nossos filhinhos. Nossa, com certeza, né? E pode ser que um filhinho desses, 2, 3, 10, 20, 30, eles não se acalmem e se curem hoje, só porque hoje eu resolvi acolhê-los. Não se preocupem com isso também. Se amanhã eles voltarem, é para você compreender que ainda não se curaram totalmente. Então vamos acolhê-los novamente e assim até o dia da libertação, né? Beijo a todos, até a semana que vem. Tchau, tchau.